Agora, nós vamos para o Rio de Janeiro com as novas informações a respeito da falsa psicóloga, que é outro caso abominável também, no meu entender, não é? Agora, ela foi presa novamente, enfim, não era nem para ter sido solta na minha opinião, na minha modesta opinião, mas a polícia prendeu, inclusive porque teve suspeitas de que ela iria fugir do país, não é? Sendo que a própria justiça deu essa oportunidade a partir do momento que a soltou em apenas 3 dias depois de tê-la prendido. Mas vamos ver em que pé está isso agora. O marido está prestando depoimento hoje no Rio de Janeiro. Ele pode ser considerado de cúmplice dessa história. Tem um bilhete que pode incriminá-lo também. Tudo, o nosso repórter Paulo Sérgio conta agora. Muito boa tarde, Sônia Abrão. Boa tarde a todos. Nós estamos na Delegacia do Consumidor aqui na Gávea, onde começa o desfecho de uma história envolvendo a falsa psicóloga. A equipe do Dr. Maurício com a doutora Patrícia acabaram prendendo a Beatriz Cunha na manhã deste sábado. Junto com ela, um montante em dinheiro, também joias, relógios, tudo isso nessa prisão que aconteceu agora pela manhã, ela que está sendo acusada de tortura. A gente conversou com a doutora Patrícia, que conta pra gente detalhes da investigação e, muito emocionada, ela também explica algumas situações que eu tenho certeza que vai mexer com você a partir de agora aqui no A Tarde é Sua. Sônia Abrão, está sendo apresentada agora para a imprensa a Beatriz Cunha, que é a falsa psicóloga, que teria ludibriado várias famílias que são pais de filhos com problemas de autismo. Ela está sendo apresentada agora para a imprensa, você vê aí, ela prefere não falar, a gente vai tentar falar com ela mais uma vez, para tentar se defender. Aqui na mesa estão alguns maços de dinheiro, são notas de 50, 100, 20 reais, também relógios e inclusive notas de dólar e euros. Tudo isso apreendido pela Delegacia do Consumidor, através da equipe do Dr. Maurício, e agora está sendo apresentado que a Beatriz vai ser levada para Bangu. Vamos ver se a gente consegue falar com ela. O método que ela denominava, chamava intervenção alimentar. Ela criou esse método porque ela recebia a incumbência dos pais para que as crianças que estivessem lá em tratamento recebessem o alimento durante as terapias. Então, porque a criança autista muitas das vezes tem dificuldade de deglutição, de se alimentar. Então, nesse processo, como ela tinha só 1 hora para dar comida para todas as crianças, ela criou essa forma que consistia em mobilizar as crianças autistas pelos braços, pelas pernas, às vezes utilizando 3 terapeutas, e aí alguém vinha com a colher, enfiava a boca dentro da criança. Se a criança cuspisse, ela mandava tapar a boca para a criança poder engolir. Se a criança cuspisse no terapeuta, aquele alimento que foi cuspido também era colocado de volta na boca da criança. As fonos estavam dizendo que às vezes a cabeça pendia para trás, o que podia causar broncoaspiração do alimento, causar pneumonia, quer dizer, expunha a risco até de vida das crianças que eram alimentadas assim. Fora o intenso sofrimento psíquico e físico, né? Porque as crianças gritavam, batiam com a cabeça, os pais às vezes ouviam isso ali na sala de espera, mas como a Beatriz era considerada uma referência no tratamento de autismo aqui no Rio de Janeiro, ela dizia que era um tratamento previsto, tinha fundamentação científica, era um protocolo de tratamento de criança autista para ela poder experimentar vários tipos de alimentos. Você não quer rebater isso que o delegado está falando, está contando ali fora, Beatriz? Fala com a gente, vai. Pelo menos fala o que aconteceu, o que houve. Você está arrependido? Você prefere alegar que não é verdade? Bom, a gente tentou mais uma vez, a Beatriz prefere ficar em silêncio. Tudo isso foi com base em depoimentos, em testemunhas? Foi. Os terapeutas que trabalharam lá, primeiro eles que noticiaram, porque saíram da clínica, inclusive por esse motivo, que achavam chocante as cenas que eles presenciavam. E a partir dessa denúncia, os pais começaram a relatar que
viam isso e às vezes aplicavam isso em casa sob orientação da Beatriz, e os terapeutas, inclusive que trabalham com ela atualmente, vieram depor e confirmaram todas essas denúncias, que ela agia dessa forma com toda a criança, e não teve uma pessoa que não tenha presenciado isso que não tenha ficado constrangido, né, para dizer o mínimo, com essa forma que ela agia com as crianças autistas. Durante quanto tempo, mais ou menos, que ela está agindo dessa forma? Ó, desde 2005, ela descobriu esse caminho de tratamento das crianças autistas. Então, como às vezes o autismo tem muita desinformação de pais, profissionais médicos, ela aproveitou para implantar uma forma peculiar de tratar as crianças autistas. E com isso ela conseguiu vender a imagem de que era referência no tratamento do método chamado ABA, que é um dos tratamentos utilizados para crianças autistas. O dinheiro todo estava com você, foi os pais que você usou? Você não quer falar porque você acha que a casa caiu, não tem mais jeito, ou você quer se defender? Existe também uma acusação de agressão, né, de tortura. Como é que você se defende desse tipo de acusação? Isso é grave. Prefere não falar? Aproveita que a gente está dando voz para você. Preferiu ficar quietinho, não quer falar. Aqui em cima da mesa tem as provas, são reais, dólares, euros. Tem também relógios, enfim, tudo que foi preso com ela, que prefere o silêncio, e vai ser transferida daqui para Bangu. Doutora, como é que foi e qual foi o seu papel na prisão da Beatriz da falsa psicóloga? Eu atuei em 2 momentos, né? Primeiro foi no auto de prisão em flagrante, pelos crimes de estelionato e propaganda enganosa, na medida que ela veiculava a foto do próprio filho num site, como se criança autista fosse, né? E na verdade ele é uma criança típica. Então ela colocou as mãozinhas pintadinhas de azul, que é azul a cor do autismo, e colocou como se ele fosse uma criança autista. Então ela também foi atuada na propaganda enganosa e foi atuada no exercício ilegal da profissão. E nesse segundo momento, após outras denúncias que chegaram na delegacia, ela foi autuada no crime de tortura, né, com aumento de pena por ser crianças deficientes. Na realidade, de acordo com os depoimentos, né? E alguns pais chegaram a pedir socorro mesmo, foi isso? Porque não acreditavam primeiro na situação e depois, quando a coisa cresceu, ficou mais dramático ainda. Isso, muito dramático, até porque os depoimentos são bastante chocantes e na maioria das vezes eram crianças não verbais, né? Crianças que não conseguem se expressar. Então ela utilizava esse método de intervenção alimentar, como outros métodos também forçados ela se utilizava, como pegar na mão da criança para a criança escrever, e apenas com crianças que não conseguiam se expressar, né? E alguns pais que, por algum descuido ou escutaram gritos e tudo, conseguiram ter acesso a esse método de intervenção, acreditavam que esse era o método que deveria ser correto para a criança se acostumar a outro tipo de alimento. Eu mesma que fiz o vídeo, né? De quanto tempo? Eu fiz 3 entrevistas com ela, né? Na terceira entrevista, eu me demonstrei uma pessoa muito nervosa e muito ansiosa, mas ela disse para eu ficar tranquila, mas que dentre as características que eu disse, meu filho era autista e que precisaria de 3 horas diárias de tratamento, de segunda a sexta-feira. Agora você imagina, ela sem vir uma criança, ela diz que é autista. Eu fazia inclusive palestras, dizia que fazia palestra. Dizia que fazia palestra, que ela ia nos Estados Unidos fazer palestra, não falava uma palavra de inglês. Ela dizia que tinha mestrado, pós-graduação, ela não tem graduação. Ela não tinha nada, ela não tinha um preparo. O que ela visava era o lucro, era o dinheiro. Usava as crianças, né, influenciando os pais para conseguir o patrimônio, que a gente estima que seja muito grande, né? Porque imaginar que só das crianças, dos pais que vieram aqui, 20 pais, ela conseguiu retirar 800 mil reais, fora os contratos que ela fez com órgãos públicos, Marinha, Aeronáutica, que ela conseguiu mais 500. A gente tem uma perspectiva que ela tem um patrimônio muito grande e que a gente vai procurar para bloquear e depois as famílias eventualmente conseguir ressarcimento na justiça. A senhora, na realidade, tinha contato com alguns pais, né, que sabiam dessa situação.
E esses pais de fora, que são de outros estados, que gastam, tiram dinheiro do bolso, que vêm para cá, para o Rio de Janeiro, para fazer esse tratamento, como é que fica essa situação? Esses pais, eles precisam vir até a delegacia? É necessário que todos os pais que acabaram se envolvendo prestem depoimento? Se estiverem em outros estados, eles podem ir na delegacia mais próxima, não precisa vir até o Rio de Janeiro, né? E aí o delegado pode fazer uma carta precatória, vir para cá. É interessante para se demonstrar ao juiz, no momento de uma condenação, o número de vítimas que ela... Isso, a extensão, porque isso aí é muito importante na dosimetria da pena, né? Porque uma coisa é você lesionar 10 crianças, outra 100, né? É mais gravoso. Esse dinheiro que foi preso com ela, estava com ela esse dinheiro, dólar, euro, etc. Esse dinheiro foi apreendido porque a busca e apreensão realizada em 3 endereços dela e de famílias dela teve esse objetivo, recuperar algum numerário, né, que estivesse escondido. Então nós fizemos a apreensão de dinheiro, também documentos que revelam como é que ela agia, revelam estratégias de defesa, como é que ela ia agir, né? Um documento em que o marido dela confessa que sabia das fraudes. Quer dizer, foi muito importante essa busca, que vai dar elementos para a gente fazer novos indiciamentos e instaurar novos inquéritos aqui na Delegacia do Consumidor. Está arrependido? Você prefere alegar que não é verdade? Há um tempo com ela aqui na delegacia, ela falou alguma coisa sobre... Não. Eu ouvindo tantos pais, a gente acaba se emocionando porque realmente a forma como é que ela agia era desumana. E eu passei isso tudo para ela. Eu falei, Beatriz, os pais estão dizendo que acontecia isso, os terapeutas confirmam. Quer dizer, é um método completamente violento que não tem respaldo científico. Ela não fazia nenhuma reação, apenas olhava para mim e não respondia nada. Ela é indicada por alguns médicos. Esses médicos serão ouvidos? Há a chance de algum médico estar envolvido? Olha, a gente não pode nem dizer que eles sabiam que não sabiam. A gente tem que investigar. Como o senhor pode classificar uma mulher como essa com os crimes que ela cometeu? Inescrupulosa, uma pessoa que só visava o dinheiro, uma avidez, uma ambição desmedida e só queria ganhar dinheiro utilizando crianças autistas. E a boa-fé dos pais que acreditavam que ela fosse a melhor profissional na área aqui no país. Ser transferida agora para uma penitenciária? Uma penitenciária. Vai ficar presa, o mandado de prisão temporária decretado em 30 dias. E ela vai permanecer presa nesse período e vai dar tempo da gente instruir os procedimentos, escolhendo mais depoimentos, né, juntando mais documentos. Então esse é o objetivo da prisão. Olha, já você vai saber a história de uma garota de 14 anos que desapareceu de casa e o final surpreendente dessa história revelado pela própria mãe da garota, daqui a pouquinho, tá? Mas agora eu quero ouvir a opinião do Conte Lopes, capitão Conte Lopes, a respeito dessa falsa psicóloga, capitão. Eu aproveito a audiência do seu programa, Sônia, para falar para a mãe, para as famílias, né? Porque o que tem muito isso aí. O que tem de médico falso, que não é médico, tratando mulheres, tratando crianças, né? Então é uma coisa que todo mundo e as pessoas aceitam. Até mudando um pouco da psicóloga, sexta-feira a Polícia Militar em São José dos Campos prendeu um cara, um tenente, que dava dando uma palestra sobre Forças Armadas. De dar palestra, ele né? estava numa escola, veja o que aconteceu no Rio de Janeiro, ele fardado de tenente da aeronáutica, dando uma palestra sobre as Forças Armadas. Só que a Polícia Militar foi lá, ele não é tenente, não é das Forças Armadas, é um xarope igual esse aí, mais ou menos. Então, veja como as coisas acontecem. Quando houve esse problema de pedofilia, foi pego aqui um psiquiatra, um dos maiores especialistas que cuida de jovens na área de sexual. Eugênio Parovidis, claro, o nome eu sei que é russo. Shipikovic. Isso, então, esse camarada ainda está preso. Com o papai e a mamãe do lado da sala, tomando café, ou um uísque, ou um guaraná, ele dopava a criança, doutor Otto, abusava sexualmente da criança, do sexo masculino, e a filmava ainda. Não sei, até se para intuito de estudo dele posterior.
Mas veja, e com a mãe e o pai do lado. Então, essa experiência, o que eu quero dizer é o seguinte, é uma cautela que tem que ser ter. Né? Quem é a pessoa? É realmente uma psicóloga? Para ser psicóloga, o doutor Haroldo pode explicar para nós. O que é necessário? Tem que ter um CRM, alguma coisa, claro, um número, alguma coisa, tem que ter alguma coisa. Agora, falso, a pessoa, todo mundo acredita no pai de santo, na mãe de Fala santo. que dá palestra nos Estados Unidos, não fala uma palavra em inglês, Então, como é que engana mas, todo mundo? Capitão, sexta-feira, esteve aqui no programa um casal que fez a denúncia. E eu queria chamar a atenção principalmente A mãe do menino, de inclusive, você, era delegada. de você que está nos acompanhando, porque vocês podem perceber, se não existisse, graças a Deus, a imprensa nesse país, e se não existisse pessoas corajosas como aquele casal que esteve aqui e denunciou, esses casos ficam rodando à vontade de falsos profissionais, de clínicas que não estão habilitadas. Agora, nós precisamos tomar cuidado, Sônia, na minha opinião, de não ficarmos colocando uma situação em túnel, só olhando a falsa psicóloga, porque aí já está denunciado, já está enquadrada e vai ser sentenciada, etc. e tal. Agora, o que eu deixo no ar é o seguinte, você se lembra quando o presidente francês disse que o Brasil não era um país sério? E todo mundo ficou bravo com o presidente. Agora, quem fiscaliza essas clínicas e quem fiscaliza os falsos profissionais? Isso vai ficar em branco? Daqui a pouco eu volto à opinião do Dr. Ângelo Carbone, que está achando que o marido dela não vai para a prisão, não como cúmplice. Daqui a pouco ele explica por quê.